Fala galera, aula 25 na Química A. Vamos trabalhar então as bases orgânicas. Vimos na aula de número 24 a acidez dentro dessa parte da química, né? Discutimos a questão dos ácidos carboxílicos, dos fenóis, dos álcoois e até mesmo dos alcinos verdadeiros. Agora a gente vai trabalhar a parte da basicidade. Primeira coisa que a gente tem que tirar da nossa mente brilhante é a questão da basicidade segundo o conceito de Arrhenius. Nós não vamos ter bases segundo o conceito de Arrhenius dentro da química orgânica. Lembra, dentro do conceito de Arrhenius, a gente precisa da água e a liberação do OH-. Outro detalhe importante é que, obviamente, se você recebe o tal do Kb, que é a constante de basicidade, os problemas estão resolvidos. Você está vendo isso, inclusive, na parte de equilíbrio químico, né? Você trabalhou muito com a questão do Vitor na questão da química D. Ok? Vocês trabalharam muito essa parte dos equilíbrios e a questão do Ka e do Kb. Quando acontece isso, dá uma olhada nessa questão que está na sua apostila, inclusive, a questão de número 3, que ele fala assim, ó, analisando a tabela a seguir, com valores de constantes de basicidade Kb a 25 graus para diversas bases, podemos afirmar que, dois pontos. Então ele traz uma lista de compostos com característica básica e os seus valores de Kb. Qual que é o meu, qual que é o seu, qual que é o nosso trabalho? Verificar quem tem um maior valor de Kb, porque quanto maior o Kb, maior a basicidade. E a gente vai perceber, pelos valores de Kb, que a dimetilamina é a base mais forte. Olha aqui, ó, 10 na menos 4, se você comparar com os outros valores, esse é o maior valor. Outra coisa que é importante frisar é que você percebe que não é uma basicidade muito exagerada. Assim como os ácidos orgânicos também não apresentam uma acidez muito intensa, isso também a gente vai perceber nas bases orgânicas. Nós não vamos ter uma basicidade tão elevada. Agora, como é que pode, né, dimetilamina? O que isso tem de característica básica? Tá? Até porque nem sempre eu vou ter os valores de Kb. Quer ver só para você dar uma olhada? Olha a questão que aparece para você também no material, a questão número 9 da UP, lá no Paraná. Olha a questão número 9 que fala da paranitroanilina, é um composto orgânico conhecido como um intermediário químico da síntese de corantes e que pode ser sintetizado através de diferentes rotas sintéticas. Uma das rotas possíveis envolve compostos orgânicos que apresentam basicidade variada, como mostra a rota sintética simplificada apresentada na figura abaixo, que está aqui. E ele fala assim, ó, considerando a numeração atribuída na figura, assinale a alternativa que apresenta os compostos da rota sintética em ordem decrescente de basicidade. E agora, cadê o Kb? Não tem o valor do Kb. E agora a gente precisa dar um jeito de organizar nesse tipo de questão. Então esse que é o nosso desafio da aula de número 25. Conseguir debater a basicidade, obviamente sem ter o valor do Kb e dentro da temática da química orgânica. Beleza? Vem comigo então para a gente conseguir esclarecer esse tipo de situação e depois você conseguir resolver essa questão de número 9. O nosso centro aqui, ó, de debate é a questão da amônia. Tá? A amônia vai ser o nosso ponto de partida, porque a partir da amônia a gente consegue debater a questão das aminas. Porque o que acontece nas aminas? A gente tira o hidrogênio e troca por radicais orgânicos. Lembra disso? Então, por exemplo, ó, tá aqui a amônia. Claro que a gente não está analisando a questão de geometria aqui e tudo mais, né? Seria bonitinho assim, tem o par de elétrons, geometria piramidal, tá? O que eu quero mostrar para você é isso aqui, ó, que eu tô tirando o hidrogênio e colocando um radical metil. E isso eu tenho então uma amina primária, que é a metilamina. Agora eu posso pegar novamente a amônia e dar uma olhada no que eu vou fazer agora. Olha só, troquei um radical, opa, mais um radical aqui. Então eu tenho a tal da mina secundária, que é a dimetilamina. E eu tenho novamente a amônia, só que agora a gente vai trocar todo mundo. Tirei todos os hidrogênios e coloquei radicais metis no lugar, eu montei a trimetilamina e nós temos então uma amina terciária. Agora, aonde está a natureza básica? Que já falei para você que não rola segundo o conceito de Arrhenius. Lembrando, não é segundo o conceito de Arrhenius. Agora, o que nós temos nesses compostos? Nós temos os suculentos pares eletrônicos.
E esses suculentos pares eletrônicos, eles nos remetem ao quê? Ao conceito de Lewis. Lembra, nas aulas de teoria ácido-base, o conceito de Lewis, porque tem sobra de par de elétron. Mas a gente pode pensar um pouquinho mais específico agora no conceito de Bronsted-Lowry, que é o conceito do recebimento de H+. Não esqueça que o H+ é uma espécie zerada de elétron. É uma espécie que não tem elétron. Então, automaticamente, ela pode receber um par. Então, eu posso doar esse par eletrônico e quem vai receber é um H+. Então, resumindo, porque é sempre legal fazer o link com a aula 24 agora, que é a aula de acidez. A acidez da química orgânica, a gente estava analisando o quê? A facilidade de liberar o H+. Agora, na basicidade dentro da química orgânica, nós vamos analisar a facilidade de receber o H+. Beleza? Na acidez, a facilidade em liberar o H+, e na basicidade, a facilidade em receber o H+. Para isso, para a gente conseguir entender essa dinâmica de uma forma bem legal, vem comigo para a gente debater novamente a questão dos efeitos indutivos. Isso vai ser bem legal para o nosso debate. Então existia um efeito que a gente chamou de indutivo negativo, ok? Que era um efeito que a gente via que aumentava a acidez. Lembram disso? O efeito indutivo negativo aumentava a acidez. O que fazia esse efeito? Era um efeito elétron atraente. Vimos na aula 24. E como era um efeito que puxava a nuvem eletrônica, ele diminuía a densidade eletrônica no grupo funcional. E quem tinha essa característica, né? Eram os elementos da família 7A e o grupo nitro. Tudo bem? Beleza? Agora, existe também um outro efeito, que é o indutivo positivo, que era um efeito que diminuía a acidez, era um efeito que empurrava a nuvem, elétron repelente, tá? Nenhuma novidade para você até agora. Escrevemos tudo isso na aula de número 24. E era um efeito que aumentava a densidade eletrônica do grupo funcional. Quem tinha essa característica? Os radicais orgânicos e o radical alcoxi foram esses exemplos que a gente colocou para você, tá? Agora, o que é legal colocar? Se a gente for falar de basicidade, vai inverter isso. Então, o efeito indutivo negativo, perceba, ele vai diminuir a basicidade. Porque ao puxar a nuvem eletrônica, eu dificulto a captura do H+, enquanto que o indutivo positivo vai aumentar a basicidade. Vamos sair só do campo dessa análise do resumo e ver na questão do exemplo? Vamos entender por que essas aminas são o nosso grande centro de discussão, a amina primária, a amina secundária e a amina terciária? Vamos começar então essa análise aqui, ó. Vamos começar então trazendo, obviamente, a questão da amônia, né? Nosso centro de discussão, a questão da amônia. Então tá aqui, ó, o NH3, olha só. Tá ali, bonitão. E nós temos um suculento par eletrônico. E aqui nós temos o H+. O que acontece? Como tem esse par eletrônico, ela pode capturar o H+. Lembra? Pode ser capturado o H+. Então, o que acontece? O H+ viu o par de elétron e pimba, aí está comprovada, né? A característica básica da amônia, que ela consegue capturar o H+ devido à sobra do par de elétron. Vamos começar agora a discutir se a basicidade aumenta, ela diminui quando a gente coloca os radicais orgânicos. Vamos analisar a metilamina agora. Então, olha só, CH3, NH2.
CH3, NH2. Tá aqui para você. Então, par eletrônico tá aqui, bonitaço. E tem H+ na pista agora. Tem H+. Só que, o que acontece? Você tá vendo que tem um radical orgânico? Radical metil? Olha aqui. Olha aqui. Radicais orgânicos é efeito indutivo positivo, é elétron repelente, aumenta a densidade eletrônica do grupo funcional. Então, o que vai acontecer? O radical metil, ele empurra a nuvem eletrônica. É um efeito elétron repelente. Então, se ele aumenta a nuvem eletrônica, significa que isso aqui está cada vez mais negativo. Então, vai conseguir atrair muito mais o H+. Ou se não, muito mais, mas vai atrair mais. Ok? Porque eu aumento a densidade eletrônica, isso fica mais negativo, favorece a captura do H+. Então eu vou representar essa facilidade, ó, aumentando o tamanho dessa seta aqui, ó. Ó, comparando com amônia. Então a metilamina é mais básica do que a amônia. Compreendeu a análise? A metilamina é mais básica do que a amônia. Vamos pegar então agora a dimetilamina? Vamos pegar dimetilamina? Então, ó, CH3, NH, CH3. Tudo bem? Suculento par eletrônico na pista. Legal. Tá aqui para você. O que acontece? Estou vendo um radical metil aqui. Estou vendo um outro radical metil aqui. O que esses radicais metis fazem? Eles empurram a nuvem eletrônica. Eles são grupos elétron repelentes. Então, empurra a nuvem, empurra a nuvem. E não esqueça que aqui tem um H+, né? Tem um H+. Como esse grupo está ficando cada vez mais negativo, facilita a captura do H+. Eu vou representar então com uma seta maior ainda. Olha! A que conclusão nós chegamos? Que uma mina secundária é mais básica do que a mina primária. Tudo bem essa análise? Simples? Efeito indutivo positivo bombando. O que a gente poderia colocar para discussão agora? Poderíamos colocar uma mina terciária agora. Poderíamos colocar uma mina terciária. Então eu vou colocar agora a trimetilamina. Olha só, vamos colocar a trimetilamina. Ela aqui, ó. Vou colocar o par de elétron. E a gente vai tentar capturar com H+. O que a gente percebe? Tem 3 radicais metis, né? A primeira coisa que nos vem à cabeça é que essa base, essa mina terciária vai ser muito básica. Porque metil empurra, metil empurra, metil empurra. É verdade. São 3 radicais metis. Então esse efeito elétron repelente, ele está muito intenso nessa mina terciária. Isso é um fato. Só que eu vou dizer para vocês que essa mina terciária, comparada à primária e secundária, ela é a menos básica. Ela é a menos básica. Por que disso? Fica ligadinho para a gente colocar o nosso momento de atenção da aula de número 25. Olha só o que vai acontecer. Eu vou abrir esse radical metil para ficar mais fácil dos senhores perceberem. Estou abrindo o radical metil. Tá aqui, ó. O que acontece? Realmente o efeito indutivo positivo está bem intenso. Isso não podemos negar. Só que o que acontece? Esse H+, ele tá louco para vir pegar esse par de elétron porque esse grupo ficou muito negativo. Só que ao mesmo tempo que ele ficou muito negativo, ele ficou muito impedido.
impedido espacialmente. Por que que acontece isso? É tanto radical em volta que tá difícil do H+ estacionar. É como se fosse aquela vaga de estacionamento muito pequenininha, onde você tem que mostrar toda a tua categoria na hora de fazer a baliza. Então olha só, tá difícil, opa, vou tentar estacionar, não consigo, tá difícil, vou de novo, dou a ré de novo, tento encaixar de novo, bati no carro de trás, bati no carro da frente, não consegui estacionar, subi no meio fio. Então tá difícil desse H+ estacionar, porque tem muitos radicais metis em volta do par eletrônico. Por isso que essa setinha que nos indica a captura do par de elétron vai ser menor que da secundária, menor que da primária. Claro, vai ganhar da amônia, porque na amônia não tem nenhum efeito, né? Ali o efeito indutivo positivo existe, tá? Só que na verdade nós vamos ter o quê? Uma captura do H+ maior que da amônia, mas menor que na metilamina e na dimetilamina. Então, o que que acontece aqui? O que que nós vamos colocar como nosso momento de atenção? Devido ao impedimento espacial, ou também chamado de estérico, pode aparecer também em algumas provas. Devido ao impedimento estérico ou impedimento espacial, as aminas terciárias são menos básicas que aminas primárias e secundárias. Cara, isso aqui é bem importante, esse nosso momentinho de atenção. Tá? É devido ao impedimento espacial. Eu não estou negando, eu repito, eu não estou negando que o efeito indutivo positivo está bombando aqui, está todo mundo empurrando a nuvem eletrônica, mas só que está difícil do H+, entre aspas, estacionar para capturar o par de elétron. Então nós poderíamos pensar aqui, né, numa ordem, vamos colocar assim, tipo uma ordem decrescente de basicidade, vamos colocar. Como é que a gente poderia colocar essa ordem decrescente de basicidade? Nós poderíamos puxar, primeiramente, as aminas secundárias, elas puxam a fila. Depois, a mina primária. Depois, aminas terciárias. Depois vem quem? A amônia. E olha só quem eu vou colocar para a gente fechar bonitinho essa escala. As aminas aromáticas, que a gente não falou ainda, que a gente vai abordar agora. Tá? As aminas aromáticas, elas fecham essa escala. Elas, inclusive, ficam atrás da amônia. Sim, as aminas aromáticas são menos básicas ainda do que a amônia. Vamos tentar dar uma olhada nessa relaçãozinha, então? Vamos debater a basicidade de uma amina aromática. Vamos colocar ela aqui, ó. Ó. Tá aqui. NH2. Suculento par eletrônico. Tá aqui. E o H+. Só que agora, dá uma olhadinha. Existe, obviamente, o par eletrônico. O H+ quer aquele par. Só que nós temos agora um anel aromático. E se você fizer uma análise novamente comparado com a acidez dentro da química orgânica, a ressonância ela é um efeito puxador, um efeito eletroatraente natural. A nuvem, a ressonância provoca o quê?
provoca com que esse par de elétron ele entre na dança da ressonância aqui, ó. Então existe naturalmente um efeito que puxa a nuvem eletrônica, né? O que na química se chama, quando esse efeito ressonante, a gente chama de efeito mesomérico. Mesomérico é esse efeito da ressonância. Então olha só, você está cada vez diminuindo a densidade eletrônica do grupo funcional. Tu não está empurrando aqui, ó, não está jogando aqui para fora, ó, a nuvem. A ressonância está puxando esse par de elétrons para dentro do anel ressonante. Então isso aqui está ficando cada vez menos negativo. Então dificulta a atração do H+. Se a gente for pensar nessa captura, na setinha, ó, seria realmente uma seta menor, tá? Essa vontade de capturar o H+, ela diminui por quê? Porque o efeito ressonante acaba puxando essa nuvem eletrônica. Bacana? Legal? E aí a gente pode fazer um comparativo bem bacana dentro das aminas aromáticas agora, tá? Então eu vou colocar novamente a fenilamina. Ó, eu vou colocar ela. Tá aqui. Agora eu vou colocar junto um radical orgânico e agora a gente vai colocar uma nitroamina. E dessas três, claro que apresentam basicidade, olha só, olha só, olha só. E claro que são basicidades muito pequenas, porque elas apresentam o grupo amina com anel aromático, aminas aromáticas. Então são basicidades que fecham a escala. A amina aromática, lembra? Secundária, primária, terciária, amônia e aromáticas. Então isso aqui estaria no final. Mas dentre essas que eu vou chamar de 1, 2 e 3, vamos colocar elas em uma ordem decrescente de basicidade? Isso aqui seria uma questão considerada bem difícil, tá? Isso aqui seria uma questão considerada bem difícil na prova, tá? A gente pegar e trabalhar essas três aminas aromáticas agora e debater isso. Então, essa amina aromática legal, tem a questão do efeito ressonante. Essa tem um efeito ressonante. Só que além do efeito ressonante, tem o quê? Radical orgânico. Radical orgânico puxa ou empurra a nuvem eletrônica? Vem pra cá, vem pra cá, vem pra cá. Olha o que os radicais orgânicos fazem. São efeitos elétron repelentes. São efeitos que empurram a nuvem eletrônica. Então olha só, aqui ó, eu vou empurrar a nuvem eletrônica para a gente acabar aumentando a densidade eletrônica do grupo funcional. Agora, olha só, aqui tem anel aromático e além de anel aromático tem o quê? Grupo nitro. O que o grupo nitro faz? Empurra ou puxa? Grupo nitro puxa. Ô, Binho, não tô lembrado. Ah, então dá uma olhada. Olha o grupo nitro aqui, ó. É grupo elétron atraente, é grupo que puxa a nuvem eletrônica. Então, olha só, além do efeito do anel aromático, ainda tem o grupo nitro que ajuda a puxar essa nuvem eletrônica. Então, o que acontece? Como aqui você tem um radical orgânico empurrando, ele está deixando esse grupo mais negativo, o que vai facilitar a captura do H+. Então, a número 2 seria o que? A mais básica. Agora, esse aqui, ó, não tem efeito elétron atraente, não tem efeito elétron repelente, tem apenas o que? O anel aromático. Então, essa viria na sequência. E quem fecha a nossa escala automaticamente é o número 3. Porque o número 3, além do anel aromático, ainda tem o grupo nitro que puxa a nuvem e vai diminuindo cada vez mais a densidade eletrônica dentro do grupo funcional. Está dificultando cada vez mais a captura do H+. Beleza? Uma outra informação que é importante colocar, até como se fosse um momento de atenção parte 2 aqui, ó. Fique muito ligadinho, porque as amidas são consideradas
praticamente neutras. Tá? Amidas, olha aqui, são consideradas praticamente neutras. Se afirmar que é neutra, isso já apareceu algumas vezes, principalmente na prova da UEM. Se afirmar que é neutra, você marca, tá? Se fizer uma afirmação que é neutra, você faz essa colocação. Beleza? Pra gente fechar, vamos fazer uma questãozinha. Tá aí no teu material uma questão 13 da UNB. E o que é legal dessa aula número 25? Porque agora ela vai mesclar acidez e basicidade tudo junto. Ela vai colocar tudo junto nas questões. Então dá uma olhada, tem 5 estruturas para nós, dados os compostos, e ele fala o seguinte: considere as proposições verdadeiras. 01. O composto 2 é mais básico que o 3. O composto 2 é mais básico que o 3. Não, o 2 é amônia e o 3 é metilamina. O que a metilamina faz? Efeito indutivo positivo que empurra a nuvem. Então, o 3 é mais básico que o 2. Primeiro item é uma mentira. Segundo, o composto 5 é ácido mais forte que 4. O composto 5 é um ácido mais forte que o 4. Agora é acidez, é a aula 24. O que acontece? É o cloro puxador da nuvem. Só que esse cloro está mais longe do grupo funcional. Lembra lá da aulinha 24? Esse cloro está mais próximo do grupo funcional. Então, esse composto 4 é mais forte que o composto 5. Então, esse segundo item também é uma mentira. Item 04. O composto 1 se ioniza menos. O composto 1 se ioniza menos que o composto 4 em solução aquosa. Quando ele fala que se ioniza menos, ele está querendo dizer que é mais fraco. É isso, o composto 1 se ioniza menos, ele é mais fraco, tem menor grau de ionização. Então ele está dizendo que 1 é mais fraco do que quem? Do que o 4. Isso é verdade. O composto 1 é mais fraco, ó, porque no composto 4 tem um cloro aqui, ó. Lembra o que o cloro faz? Puxa a nuvem eletrônica, facilitando a acidez. A presença de halogênios aumenta a acidez. Então esse item está bem interessante. Item 08. A ordem decrescente de acidez dos compostos apresentados é... Então ele quer a ordem crescente de acidez. Né? A ordem crescente de acidez. Ele quer do menos ácido para o mais ácido. Tá? Então olha só. O primeiro detalhe que eu tenho que cuidar são esses dois compostos que na verdade têm natureza básica. Então, o que eu tenho que pensar? O composto que é mais básico é o menos ácido. Tudo bem? O composto que é mais básico é o menos ácido. E o mais básico era quem? A metilamina. E depois vinha a amônia. Então, começa bonitinho na escala. Ó, 3 e 2. Gostei? 3 e 2. E depois nós temos 3 ácidos. Um ácido não tem cloro e os outros 2 têm cloro. Então, esse ácido que não tem cloro é mais fraco. Bonitinho, número 1. E esses aqui a gente já debateu. A gente viu que o 4 é mais forte que o 5. Então, ó, 5, 4, fechou esse item. Então, automaticamente, o item 16 vai ter que ser errado, né? A ordem crescente de acidez, ele está apresentando uma ordem diferente aqui. Beleza? É muito bacana treinar essa aula 25, por quê? Porque ela vai mesclar a acidez e a basicidade nos exercícios. Beleza? Vou ficando por aqui, desejando para você sempre uma ótima semana de estudos. Sucesso, beijão!